Como usar as categorias e as tags em uma estratégia de marketing de conteúdo? Galera, bom dia, eu sou Danilo Alba da Notopo, Estratégias Digitais, e caso você não esteja já inscrito, se inscreva no nosso canal, onde você verá várias dicas e pílulas de marketing digital para te ajudar a alavancar o seu negócio na internet. Depois que você se inscrever, é só apertar aquele sininho lá embaixo, você vai receber as notificações. Mas vamos no conteúdo de hoje, como usar as categorias e as tags para uma boa estratégia de marketing de conteúdo. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente está falando também de SEO, certo? O SEO é tanto otimização, né, de um site, pois é dividido, digamos, em duas macro categorias. O SEO técnico, né, toda aquela parte de código mais chatinha, e o SEO estético, toda aquela parte que tem a ver com o conteúdo. Quando a gente fala de SEO estético, ou seja, de SEO de conteúdo, o que a gente precisa fazer, pensar, é não só criar conteúdo, mas também quando a gente fala de SEO estético, ou seja, o conteúdo, né? Uma coisa super importante é saber que não é só fazer conteúdo, mas precisa criar uma arquitetura desse conteúdo, ou seja, organizá-lo de forma assertiva. É bom saber também que hoje em dia não é mais indicado trabalhar o SEO, ou seja, um marketing de conteúdo por palavra-chave, e sim por tópico. O que isso significa, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Você quer que o seu blog, né, apareça pela palavra-chave, né, vinho italiano, né? O vinho italiano é uma palavra-chave, mas nesse sentido é também um tópico. O que significa o fato de trabalhar por tópico e não por palavra-chave? Você pode ver que tem outras palavras-chave parecidas, né, que a gente chama de variações semânticas, como vinho produzido na Itália, vinho de produtores italianos, né? Poderia ser uma palavra diferente, mas você entende que pertence ao mesmo tópico? Toda vez que você pensa que existem várias palavras-chave que tem a ver uma com a outra, ou seja, que você possa desenvolvê-las no mesmo post, é sugerido juntá-las e criar um post por tópico, vinho italiano. Tanto você pode ter variações do mesmo tópico, por exemplo, vinhos italianos no Brasil, castas de vinho italiano no mundo. Você entende que para dessas variações de tópico você pode sim fazer um post separado. Então, uma vez definidos os vários tópicos, né, os vários posts que você pode criar a partir de um tópico e subtópicos, digamos, você precisa estruturá-los em uma arquitetura hierárquica, né? A palavra mais relevante, por exemplo, vinho italiano, é a palavra que a gente chama de utópico, né, que a gente chama de cauda curta, ou seja, aquele formado por menos termos, né? Você pensa, vinho italiano, né? Ou vinhos italianos no Brasil. Vinho italiano é mais curto, certo? Então essa aqui constitui a cauda curta e vai constituir o post mais relevante, né, para esse tópico. Esse aqui vai ser também um post com mais palavras, não menos de 3.000 palavras para esse tópico, para esse post sobre esse tópico maior. Já para os outros tópicos a gente pode desenvolver um post com menos palavras, por exemplo, 1.500 ou até 1.000 ou 500 às vezes, dependendo de outros fatores. O tópico de cauda curta, ou seja, o tópico mais relevante, é bom que ele constitua a categoria, ou seja, você pode criar no seu blog a categoria vinhos italianos e dentro dessa categoria você vai ter um post mais relevante, mais comprido, que aborda o conceito de forma mais geral e posts mais específicos, vinhos italianos no Brasil, castas de vinho italiano no mundo, etc, etc. O post mais relevante, ou seja, vinho italiano, no nosso exemplo, é chamado de post pilar ou cornerstone, conforme outras nomenclaturas. O fato é que o post mais importante, ele vai dar um nome à categoria que você vai criar. Então você vai criar a categoria de conteúdos que falem de vinho italiano. Então, categoria vinho italiano, vai ter um post mais relevante sobre vinho italiano, vai ter os outros posts na mesma categoria. No entanto, quando você cria uma categoria no seu blog, essa categoria vai criar uma URL, uma página, e essa página nada mais é que a lista dos vários posts, né, que vai ter dentro dessa categoria mesmo. Então o Google pode pensar que essa categoria que tenha como título vinhos italianos possa ser uma réplica do post vinhos italianos. Então eu sugiro informar o Google que não é assim, que essa categoria é uma categoria que na verdade o que manda o mais relevante, né, para o Google é o post italiano, e a categoria é só para fim de arquitetura de informação para facilitar a leitura do usuário. Para fazer isso, a gente fala que canoniza a categoria para o post. O que isso significa? A gente coloca uma tag, Red Canonical, que fala para o Google que
o post relevante para essa categoria é outro. Normalmente a gente usa as rel canonical para quando tem uma duplicação de conteúdo, quando possa ser visto uma duplicação de conteúdo, exatamente porque a duplicação de conteúdo pode afetar negativamente o seu site. Então a gente precisa informar que essa aqui não é uma duplicação, que tem um conteúdo que manda. Se você estiver usando o WordPress para seu blog ou para o seu site, você não precisa de programação para inserir essa regrinha. Basta instalar o plugin gratuito Yoast, né? E dentro do Yoast você pode inserir, ele mesmo te pergunta se esse site, esse conteúdo, essa categoria é para ser canonizada para outro lugar, para outra página. Então é só colocar lá dentro a página de destino de canonização, a que a gente chama de canônica. Outra maneira de informar o Google que esse aqui de fato é post relevante é colocar um link em cada um dos outros posts da categoria para o post relevante. Então a gente faz isso, a gente viu que tem 3 regrinhas básicas para informar o Google que esse aqui é o post principal. Primeiro, criar uma categoria, canonizar a categoria para o post. Segundo, criar links dos outros posts, dos subtópicos, digamos, para o post principal. E terceiro, também fazer com que esse post seja o post mais comprido. E as tags? Eu gosto de ver as tags como uma espécie de subcategorias, né? Se bem que isso não é correto 100%, porque você pode colocar a mesma tag em 2 posts de categorias diferentes, certo? No entanto, se você pensar nesse conceito de tags como subcategoria, vai te ajudar bastante para estruturar o seu blog. Por exemplo, voltar no nosso exemplo de vinhos italianos, né? Os vinhos italianos têm várias regiões na Itália, então, por exemplo, eu coloco a tag de uma região da Itália, Puglia, que é de onde eu sou. Então, você pode colocar a tag vinho de Puglia, e dentro dessa tag de vinho de Puglia você pode criar vários posts que falam, sei lá, vinho negro amaro, vinho nero de Troia, vinho primitivo, que são os vinhos principais da região da Puglia, né? Cada um vai ser um post diferente, então cada um deles vai ter a tag Puglia, ou vinho de Puglia, e cada um deles vai estar dentro da categoria vinhos italianos, então ele vai ter um link para o post principal. Para as tags como as categorias, vale a regra de criar um post mais relevante, né, na tag e canonizar a tag para este post, também criar os links dos outros posts para esse post principal e também fazer com que esse post seja, digamos, o mais comprido, um pouquinho mais relevante. Digamos, um post que fale de vinhos de Puglia e os outros posts, um vinho primitivo com link para vinho de Puglia e talvez link para vinhos italianos. Vinho nero de Troia com link para vinho de Puglia e link para a categoria vinho italiano. Eu estava dizendo que o conceito de tag como subcategoria não é 100% correto. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vinho Zinfandel, né, que é um vinho que é muito conhecido fora da Itália. Na Itália talvez nem seja muito conhecido, né? É típico, por exemplo, da Califórnia, mas no entanto é a mesma casta do vinho primitivo de Puglia. Então, entende? Você pode colocar essa tag para quando você fala do conteúdo, por exemplo, vinho primitivo. No entanto, o Zinfandel não pertence à categoria vinho italiano, então talvez possa pertencer à categoria vinhos americanos. Claramente, para as tags como para as categorias, a canonização pode ser feita sem noção de programação no WordPress. É exatamente o mesmo jeito. Você entra na categoria ou entra na tag ou em qualquer post, na verdade, você pode colocar qual é a página canônica de referência. Se você quiser saber mais sobre o conceito de canonização, é só clicar no link aqui. E aí, deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo. Tem algum argumento que você gostaria que fosse abordado nesse nosso canal? Ou gostaria de aprofundar algum argumento já abordado? Deixa um comentário aqui embaixo. Só não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, quem você acha que poderia se interessar com esse tipo de tópico. Eu sou Danilo Abba da No Topo e nós nos vemos na próxima. Tchau!